Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Agradecido a Deus por este momento que Ele nos concede poder estarmos juntos aqui neste santuário, participando deste culto de louvor a Deus. E nesta noite, agradecendo também ao nosso pastor pela oportunidade de poder deixar uma saudação para a querida igreja nesta noite. E já peço à igreja que oreis por nós, para que o Senhor, Ele nos conceda a sua palavra, a palavra que a igreja está precisando nesta noite. Ele tem a resposta para o nosso coração. Eu sei que muitos aqui poderiam estar fazendo uso desse tempo, principalmente o nosso pastor, mas é eu que estou aqui sendo honrado nesta noite e reconheço isso. Meus queridos irmãos, eu quero ler um texto bíblico que está em Juízes, capítulo 13, onde pretendemos deixar a palavra que o Senhor nos pôs ao coração. 13, 1-5 diz o seguinte: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Meus queridos irmãos, nós poderíamos estar falando dos pais de Sansão, porque o exemplo desse casal são muitos, principalmente para nós que somos pais e também que somos avós. Eu já sou, graças a Deus, vai nascer daqui a 90 dias meu 6º neto. Mas nós queremos falar de Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel e muitos sabem disso. Mas a Bíblia diz que entre todos os juízes de Israel, ele foi o único a ser chamado nazireu. Porque todos os outros juízes, eles não tiveram a mesma separação, podemos assim dizer, ou essa titulação que ele recebeu de nazireu de Deus. O nazireado entre os filhos de Israel era de praxe na vida dos filhos de Israel. Nazireu significa ser consagrado, ser separado para Deus. A Bíblia nos mostra, lá no capítulo 6, de 1-8, o capítulo todo do livro de Números. Ali está todas as leis que deviam reger a vida do nazireu. E a palavra de Deus diz que todos os demais nazireus que se separavam, queriam se separar, homens ou mulheres, porque cabia aos dois sexos, eles eram quem optava quando chegavam a certa idade. Eles procuravam os sacerdotes e diziam do voto que havia feito.
E esse nazireado, este voto, ele poderia ir de 30 dias até o restante da sua vida, mas poderia a qualquer momento terminar. Dependia de que tempo o nazireu poderia estar fazendo o seu voto, se por 1 ano, se por 2, se por 3. E quando chegava aquele período, ele voltava ao sacerdote, oferecia a oferta que, na verdade, era determinado pela lei, e ali terminava o seu nazireado, e ele seria como qualquer um outro dos filhos de Israel. Porém, se tratando de Sansão, não foi assim. Sansão ainda não havia nascido, Deus já tratava do nazireado de Sansão. Porque diz a Bíblia que a mãe de Sansão estava no campo e Deus se apresentou a ela. Ela era uma mulher estéril, nunca havia gerado e por natureza não podia gerar, porque ela era uma mulher estéril. Mas o Senhor disse para ela que ela ia gerar um filho. E naquele momento o Senhor fez umas recomendações para ela, dizendo para ela que ela não podia tocar em nada que fosse de uva, não podia beber bebida forte, não podia comer coisas imundas, que eram alguns tipos de alimentações proibidos pela lei em Israel, e que o menino ia ser nazireu de Deus. Quando eu leio sobre Sansão, eu digo que eu entendo que Sansão foi como uma mercadoria que alguém compra sem ela existir ainda, mas alguém já paga por ela e depois que vai ser fabricada a peça, né? Ou aquele objeto. Foi o caso de Sansão. Deus disse, ele vai ser nazireu de Deus, desde o ventre. Eu disse aos irmãos que no voto do nazireado, o homem ou a mulher poderia fazer por 10, por 20 anos e terminar. Sansão, ele foi diferente até nisso também, porque o Senhor disse, até o final da sua vida. Ele era um nazireu de Deus antes de existir no ventre, e esse nazireado, este voto, seria para o resto da sua vida. Ou seja, Sansão não teria o direito de terminar o seu nazireado como os filhos de Israel, os demais do seu povo. Mas o que a palavra de Deus ela nos mostra é que Deus ele delimitou um espaço aonde Sansão ele ia exercer o seu trabalho, o seu nazireado naquele tempo em que Deus o chamou. Quando a gente lê o versículo de número 5, 25 do capítulo 13 da leitura que fizemos, o texto sagrado nos diz assim: e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. É nesse espaço de geográfico que Deus ele resolve delimitar o espaço, o campo aonde Sansão ele ia exercer o seu trabalho, o seu ministério. Meus queridos irmãos, para todos aqueles que vêm a Cristo e aceita fazer a sua vontade, há um espaço delimitado por Deus que, se não sairmos dele, vai dar tudo certo. Pode ter certeza que não vai dar errado. Se nós ficarmos dentro do espaço que Deus ele delimitou para nós, vai dar tudo certo. E Deus cria essa situação para nós também nos dias atuais. O grande problema de alguns está no fato de sair do espaço que a ele foi permitido. E nós podemos ver na Bíblia vários exemplos de alguém que foi além e não deu certo. Imagine nós dirigindo na Anhanguera, é Anhanguera, né, que chama, né? A gente dirigindo na nossa mão e a gente resolve ir para o outro lado. Não vai dar certo, né? Porque do outro lado tem alguém andando naquela faixa. Então nós temos que nos manter na nossa. E isso nós podemos aplicar em tudo que nós fazemos,
né? Tudo que nós fazemos, principalmente na nossa vida espiritual. E a Bíblia diz que Deus começou a impelir, de quando em quando. A palavra impelir significa empurrar, levar, né? Deus começou a levar ele, ou seja, Deus começou a usar a Sansão exatamente para aquilo que ele havia nascido. E a Bíblia diz que o Senhor começou a levar ele para o campo de Dan. E quando a gente olha a palavra Dan, a gente encontra um significado importante que está na Bíblia hebraica, que deriva-se da palavra Danani, que significa julgou-me o Senhor, né? Ou seja, Dan significava o lugar aonde Deus aplicaria o juízo contra os inimigos de Israel através do ministério de Sansão. Mas a Bíblia diz também que o Senhor levava ele para Zorá. A palavra Zorá, tanto em árabe como em hebraico, significa áurea de ouro, ou brilhante como ouro. Mas diz que ele também foi para Estaol. Estaol, no hebraico, significa perdição. Então, juntando os três significados, perdição, aliás, significando Deus como meu juiz, lugar que é brilhante como ouro, e o lugar de perdição, o lugar exato para tudo dar certo no ministério de Sansão. Então, Deus, ele preparou tudo, Deus organizou tudo. Às vezes alguém pergunta, pastor Zé Mário, como é que o senhor vai? Eu digo, eu vou bem, eu poderia estar melhor, só depende de mim, porque de Deus, ele preparou tudo para dar certo, né? Vai tudo bem, e pode estar melhor, depende de mim, porque se depender de Deus, eu estaria muito melhor, porque Deus, ele cria todo um terreno, toda uma situação, para que seus filhos vivam bem. E quando eu falo bem aqui, eu estou falando espiritualmente, porque às vezes para você viver bem espiritualmente, nem sempre materialmente você está bem. Ou não é verdade? Nem sempre você está bem. Quando eu me refiro aqui a viver bem, eu estou falando de comunhão com Deus. Eu estou falando de segredo com Deus. Eu estou falando de contato com Deus, porque na Bíblia Sagrada é rica as histórias que diz que aqueles que resolveram viver com Deus nem sempre viveram bem nas outras áreas. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, Timóteo, todos os que querem servir piamente ao Senhor sofrerão perseguição. Porém, meus queridos irmãos, aqueles que querem viver bem com o Senhor, glória a Deus, Deus organiza situações favoráveis para eles. Mas, meus queridos irmãos, o nazireu, ele era proibido de participar de algumas coisas que outros filhos de Israel poderiam participar. Como, por exemplo, vamos ler em Números capítulo 6, versículos de 1 a 8. Vejamos o que diz esse texto sagrado. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando o homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de nazireu para se separar ao Senhor, todos os dias do seu nazireado, todos os dias. Em Sansão você vai encontrar toda a vida, mas aqui está falando dos outros nazireus, então tinha dia para acabar, dependia dele. Não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias, olha lá, até que se cumpra os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de morto,
por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles não se contaminará quando foram mortos, porque o nazireu do seu Deus está sobre a sua cabeça. E 8. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Então, observe bem que quem é dos filhos que morrendo seu pai ou sua mãe, ele não tem prazer de fazer o enterro. Eu tive a oportunidade, triste oportunidade, de sepultar o meu pai, de sepultar já tios, irmãos, mas o nazireu não podia fazer isso. Imagine ele vendo seu pai morto, a sua mãe morta. Os outros irmãos poderiam ir lá fazer toda a cerimônia, mas ele ou ela tinha que ficar à parte somente observando. Não podia tocar. Mas essa era a exigência de Deus. Lembro-me aqui agora quando Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, irmão, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Aqueles que resolvem servir a Deus como Deus quer que sirva, eles passam a ter limites rígidos de Deus. Isso vai depender de mim, se eu quero ou não quero. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Meus queridos irmãos, Jesus um dia, ele disse assim também: as aves têm ninhos e as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Nós encontramos na Bíblia Sagrada essas situações para aqueles que querem servir a Deus. Às vezes, irmãos, nós somos tentados a viver uma vida mais à vontade. Porque você olha para a sua direita, para a sua esquerda, para frente e para trás, e você vê que muita gente anda diferente. E você é tentado a querer mudar seu posicionamento. Você começa a querer entender que você é o problema da multidão. E talvez isso passava também na cabeça daquele que era nazireu. Por que todo mundo pode chupar a uva, comer a uva e eu não posso? Por que todo mundo pode tomar o suco da uva e eu não posso? Por que todo mundo pode levar seu pai, o seu parente ao cemitério e eu não posso? Mas por que não pode? É porque você resolveu fazer uma aliança com Deus. Você é diferente. Coloque isso na sua cabeça. Você é diferente. Lembra de José no meio dos seus irmãos? Os seus irmãos eram os mais velhos. E por ser mais velho, tinha influência sobre o mais novo. Mas para quem Deus se revelava? Para quem Deus se revelava? Era para José. E você viu que quando José conta as revelações aos seus irmãos, talvez pensando que eles iam motivá-los, você sabe o que gerou. Mas nós sabemos também o final que teve José. Muito bem. Então, na lei do nazireado, ele tinha que ficar limitado a essas coisas. Se os irmãos lerem todo o capítulo 6 do livro de Números, os irmãos vão ver que há outras proibições ali. A coisa era tão séria que, se o nazireu estivesse perto de uma pessoa, e essa pessoa desse um desmaio e morresse, e batesse nele, quebrava o nazireado. Já pensou isso?
alguém morria e tocava nele, então o nazireado terminou. Ele tinha que ir imediatamente aonde estava o sacerdote. Era oferecido alguns sacrifícios lá, com alguns tipos de animal, não eram só alguns sacrifícios, porque um morto tocou nele, e não foi ele que foi tocar no morto, foi alguém que desmaiou, morreu e tocou nele. Não valia mais, estava cancelada aquela aliança. Veja como Deus é sério com as coisas que Ele estabelece conosco. Veja como Deus é sério com aquilo que Ele estabeleceu conosco. Aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E veja, meus queridos irmãos, quando Abraão se separou do seu sobrinho Ló, Ló escolheu a melhor parte que estava aos seus olhos. Abraão ficou em cima de lajeiro e terra seca. Mas o que foi que Deus fez? O que foi que Deus fez? Deus abriu fontes ali. A Bíblia diz que quando Abraão cavou poço, irmão, se você for analisar a terra onde Abraão foi, irmão, não tinha capacidade de viver ninguém ali. Mas Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Porque se depender de mim, a minha aliança contigo é. E quando a aliança de Deus, entre Deus e um homem, entre Deus e uma mulher, Deus faz aquilo que nós não entendemos ser possível. E Abraão cavou ali. E quando Abraão morreu, os filisteus foram entupir aqueles poços lá, taparam tudo. Quando Isaac veio, a Bíblia diz que Isaac, ele não cavou outros poços, porque é muito melhor cavar um poço virgem do que desentupir um poço entupido. Eu já fiz isso. Eu já desentupi força lá no Nordeste. Agora, lugar lá que está tendo esgoto lá. Mas lá é tudo na fossa mesmo. E eu trabalhava numa empresa que a gente fazia aquilo, era manual, o negócio era difícil demais. Tirar pedra, pau ali de dentro, tirava tudo dali para desentupir aquelas fossas para voltar a funcionar de novo. Mas Isaac não fez isso. Abraão tinha cavado e Isaac sabia que ele se criou bebendo daquilo ali, bebendo daquela água ali. E a Bíblia diz que quando ele terminou de cavar, a Bíblia diz que ele encontrou ali um lugar que tinha água viva. O que é água viva? O que é água viva? Irmãos, a história diz que quem encontrava o lugar que dava poço de água viva era considerado rico no deserto onde Abraão estava. Leia isso. Era considerado rico. O que é água viva? Lá no Nordeste chama olho d'água. É aquele que fica de dia à noite, saindo água, saindo água. Como é que vai ter água viva naquela terra que Abraão estava? Aleluias, glória a Deus. Mas Deus prometeu a Abraão que ia fazer isso. Deus te prometeu, fica firme. Ser fiel a Deus. Obedece a Deus. Tu estás tentado a ser mudado, a mudar, não muda. Aleluias, glorificado seja o Senhor. Segue firme em obediência a Deus, porque as promessas do Senhor virão ao teu encontro. Mas a Bíblia diz que Sansão cresceu. E quando Sansão cresceu, meus amados irmãos, Sansão ele começa a sair daquilo que Deus havia mandado, daquilo que Deus havia orientado. E Sansão começa a ter contatos duvidosos. Ele começa a ter contato com mulheres pagãs. Pelo menos, a Bíblia registra 3 mulheres que Sansão se aparentou a elas e que não era para ser desse jeito. Vejamos o que nós lemos em Juízes 14, versículo 1. Juízes 14, versículo de número 1. Diz assim o texto sagrado. Glória a Deus. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher
dos filhos dos filisteus, eu vou ler mais, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Vamos ler mais. Porém seu pai e sua mãe disseram, não há porventura mulher entre os filhos dos teus irmãos? Nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus, veja aqui, ela agrada aos meus olhos. Os pais, quando Sansão desce a Timnate, há uma outra linguagem que diz que Tina, que significa lugar do vinho, aonde a cabeça fica esquentada, aonde os olhos ficam vermelhos, aonde se embriaga, ele encontra uma mulher. E a Bíblia diz que ele não podia, o nazireu não podia ter contato com a mulher estranha. E essa recomendação ainda está para os dias atuais. Ainda está para os dias atuais. E quando isso é desobedecido, vai dar errado mais tarde. A Bíblia diz que ele foi e se agradou daquela mulher. E os pais disseram, meu filho, não pode ser assim. Ele disse, mas agrada os meus olhos. Nós não podemos mais andar pelo que os nossos olhos vê. Você lembra que você tem um nazireado com Deus? Você lembra que você fez uma aliança com Deus? Glória a Deus. Quantas pessoas resolvem namoricar um rapaz não crente, uma moça não crente, é porque ele tem dinheiro, é porque ele é bem estudado, é porque ela é bem estudada. Eu tenho 4 filhos, 2 filhos e 2 filhas. E eu sempre orei a Deus o seguinte, eu pensei que eu não ia casar meus filhos, porque eu pensava que Jesus vinha antes deles crescerem. Mas crescer e casou. E quando chegou os 16 anos que eu vi aquela mudança, aquelas perguntas, às vezes a mãe vinha conversar comigo, dava aqueles arrepios na coluna. Mas eu digo, não, Jesus não vai vir, eu vou ter que casar meus filhos. E eu comecei a orar a Deus, dizendo a Deus o seguinte, Senhor, eu não te peço que dê jovens ricos e nem moças ricas. Eu quero que o Senhor envie crentes. Porque o ouro e a prata te pertencem. Aleluia. Eu já vi pais nesses 38 anos servindo a Deus, orar e dizer assim, pastor, eu estou orando para que o Senhor me dê um rapaz bem sucedido, uma mulher bem sucedida. E o sucedido é financeiramente. Mas às vezes estão sem ceiar na igreja. Às vezes é desobediente aos pais dentro de casa. Não ouve o pastor aonde está servindo a Deus. Você pede crente, porque se ele é crente, se ela é crente, Deus vai cuidar deles muito bem. Então, vejamos, aqui está uma primeira mulher que ele encontrou em Tina. Ainda temos Juízes, capítulo 16, e versículo de número 1. Vejamos aonde Sansão foi de novo. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Vejamos, queridos irmãos, como Sansão ele ia. Sansão agora das costas para aquilo que Deus havia dito a seus pais, e com certeza seus pais haviam falado para ele. Sansão sabia que essa não era a vida que Deus queria para ele. Mas nós vamos mais à frente, Juízes 16 e 4. E depois disto, depois dessa primeira mulher, ou da segunda mulher, aconteceu que se afeiçoou de uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E essa foi a que recebeu muito dinheiro
para que molestasse Sansão e Sansão revelasse o segredo que havia entre ele e Deus. Se você for observar, você vai encontrar que os príncipes dos filisteus foram a Dalila, e cada príncipe prometeu a ela 1.500 pratas, né? Um dinheiro que eles tinham na época. Olha, nós vamos te dar isso aqui até que você descubra aonde consiste a força de Sansão. E Sansão começou a brincar. Se me amarrar com a corda virgem, eu perco minha força. Se me amarrar com a virme, eu perco minha força. Se fizer trança no meu cabelo, 7 tranças, eu perco minha força. Mas todas as vezes que faziam isso, aí ela dizia, vem sobre ti os filisteus, Sansão. A Bíblia diz que o Senhor vinha sobre Sansão, porque vejam bem, Sansão fazendo tudo isso, mas Deus não deixava Sansão. Deus não, porque Deus, irmãos, Ele insiste muito em não nos perder. As cordas, tudo se quebrava e Sansão voltava a ter força. Até que um dia a Bíblia diz que Sansão revelou, se cortar os meus cabelos eu perco a minha força. E a Bíblia diz que ela chamou um homem, o homem veio cá, cortou as tranças do cabelo de Sansão. E a Bíblia diz que disseram, vem sobre ti de novo. E ele disse, eu vou me levantar agora como das outras vezes e vou vencer. E embaixo está dizendo, e ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Mas Sansão, ele prossegue. Eu disse aqui aos meus queridos irmãos que o nazireu, ele não podia tocar em morto também. Mas ele tocou. Vejamos o que diz Juízes 14, versículos 6 a 9. Veja o que diz esse texto sagrado. Então o Espírito do Senhor se apossou dele e tão poderosamente o despedaçou, o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos seus olhos, agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, ele fez o quê? Apartou-se do caminho. Observe bem, ele já ia no caminho atrás da mulher. Ele já ia errado. Mas ele lembrou que naquele lugar ele tinha matado um leão. E ele desvia do caminho e vai ver o que estava, ou como estava o leão. E lá tinha um enxame de abelha na carcaça do leão. Vamos lá. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel de onde? A Bíblia faz questão de dizer, ele não disse aos pais que tinha pego o mel da carcaça do leão. Quantas pessoas já entraram na carcaça do leão, mas não diz a pai, né? Não diz ao pastor, não diz ao marido, não diz à esposa. Está tudo segredado. Por quê? Afinal, a carcaça do leão está lá na floresta. A carcaça do leão está na floresta. Por que ele não conta para seus pais? Porque ele sabia que ia receber uma regulagem dos seus pais. Mas Sansão prossegue. Juízes, no capítulo de número 15, versículo 16 e 17, outra vez ele quebra o seu nazireado. Então diz Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. É o 15:16, querido. 15:15. Isso. E achou uma queixada fresca de um jumento.
e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Aí ele faz um verso no versículo 16. Então diz Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feriu 1000 homens. Ele podia pegar essa queixada de jumento, mas outra vez ele toma parte de uma carcaça de um morto. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando, irmãos, João, o apóstolo, lá em uma de suas epístolas, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado para com o Pai. A Bíblia diz que nós não devemos pecar. A Bíblia diz que a gente deve evitar o pecado, e mais, a aparência dele. Mas, se ocorrer, vai o advogado. E a Bíblia diz mais que aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Mas aquele que esconde o seu pecado, a sua culpa, ele não vai prosperar. Não tem como prosperar. Pode pedir unção do pastor, oração do pastor, chama o pastor na casa dele, chama o presbítero na casa dele, a esposa do pastor, chama, não vai resolver. Eu lembro, meus queridos irmãos, quando eu era adolescente, eu tive um acidente, entrou umas 2 polegadas de um pau dentro do meu pé, e eu estava desobedecendo a meu pai. Cheguei em casa, tentei puxar com a tesoura, mas não consegui, ficou lá porque estava entre os tendões do meu pé esquerdo. Aí, no outro dia o pé estava inchado, e eu não podia ir para o campo trabalhar com meu pai, eu trabalhava no campo. O que foi isso? Eu disse: pai, eu pisei ontem num toco de cana lá e tudo desse jeito. Aí vai, 15 dias, minha perna estava toda preta. Tinha uma mulher que trabalhava no hospital vendo isso, a vizinha, levou-me para o hospital, chegou lá, debaixo do meu pé estava tudo podre, teve que cortar tudo, e não pegou anestesia, nem me deram anestesia geral, e ficou uns 3 homens segurados na minha perna, outra puxada para o outro lado, 2, um bocado aqui nos meus braços, eu fiquei lá, e eles começaram a cortar, quando tirou toda aquela carne podre, o médico disse para mim: não tem nada aqui dentro. Eu disse: tem, doutor. Ele voltou de novo com a pinça e ficava entre um nervo e o outro do pé, até encontrar aquela madeira. Sabe o que é que acontece? No outro dia eu estava sem a carne debaixo do pé, mas acredita que eu não estava mais sentindo dor? Porque a madeira tinha saído. Eu já vi pessoas de dizer: pastor, eu estou saindo daqui como que vou voando. Sabe por quê? Porque confessou e deixou. O pecado é um peso para orar, para cantar, para fazer tudo, porque a consciência fica em chama, não deixa o crente sossegar na presença de Deus. Mas, queridos irmãos, a Bíblia diz que ele comeu do mel. Para a conclusão, parece que tudo estava andando certo na vida de Sansão. Considerando esses 3 textos, essas 3 histórias que nós lemos aqui sobre Sansão. A primeira: como pensar que estava dando errado se Sansão escolheu uma mulher tão bonita? Não é verdade? Estava no colo daquela mulher bonita. A mulher que encheu seus olhos, como a gente leu. Como é que pode estar dando certo? Ah, está dando muito certo, é muito carinhosa. Como é que pode entender que está dando errado? Que tocando na caveira do leão, você come mel doce. Como é que pode pensar que isso está dando errado? Eu estou comendo mel, né? Está doce. Como é que pode? Não, aqui está a prova da minha força. Como é que pode pensar que está dando errado, se com a queixada de um jumento ele mata 1000 inimigos que queria destruir a sua nação? Não é para pensar que está tudo certo? E é assim que muitas vezes nós pensamos. Está dando certo, mas até quando vai dar certo?
Você sabe que quando a gente enche o tanque do carro, tem a autonomia daquele tanque até onde a gente vai andar. E quando aquela autonomia está, no mínimo, acende uma luzinha vermelha. E aquela luzinha vermelha está dizendo, procura o próximo posto para reabastecer o carro. Tem muitas coisas que ainda estão indo certo, está dando certo ainda, porque ainda está na autonomia do tanque. Meus queridos irmãos, continuando a história de Sansão, a gente vai ver que Sansão termina com os olhos arrancados. Sansão poderia ir muito mais para frente. Mas, irmãos, quantas pessoas encurtam o seu tempo. Oh, aleluia. Com essa atitude de Sansão, ele negligenciou o projeto de Deus que disse, até a sua morte será meu nazireu. Tu és dele, você se sente bem em saber que é dele. Com essa atitude de Sansão, ele desobedeceu os seus pais. Com essa atitude de Sansão, ele desobedeceu o costume da sua nação. Ou seja, Sansão procurou uma via à parte para trilhar por ela. Nunca procure a trilha para trilhar por ela. Anda no caminho, anda no caminho. Ouve aqueles que estão hoje sobre ti. Escuta. Às vezes você fica zangado com seu pai. Você fica zangado com a sua mãe. Você fica zangado com o seu pastor. Né? Não fica zangado. Você parece até que o seu pastor está querendo lhe sacrificar, está querendo cortar seu pescoço, mas não, é porque o seu pastor sabe alguma coisa a respeito de você. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Pastor Jário, muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade.